Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E quem diria, hein? Até um tempo atrás, galera, estávamos falando sobre o lançamento do Daima. Agora, já estamos no 5º episódio e posso dizer, que delícia de episódio! Foi divertido, nostálgico e muito informativo. Tivemos aí o Goku Super Saiyajin, descobrimos mais informações sobre a raça do Shin. A Penzi me impressionou no bom sentido, porque eu adorei ela. Na verdade, todos os novos personagens são agradáveis. Enfim, nesse vídeo aqui, galera, vamos falar um pouco sobre esse 5º episódio que está sensacional. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. Bom, o episódio se chama Penzi justamente porque o foco central é ela. Confesso que eu fiquei um pouco receoso com essa personagem, porque me trouxe algumas lembranças da Pan lá do GT. Eu pensei, será que o Daima vai usá-la como donzela, que precisa ser salva pelo Goku? Mas, aparentemente, galera, não será dessa forma que vai se desenrolar. Até porque a função dela é consertar as coisas, então será bem útil ao longo da história. Não senti que a Penzi, galera, age como uma garotinha inofensiva. Pelo contrário, apesar de não ser uma lutadora, ela se esforça para ajudar como pode e é bem determinada em conseguir o que quer. Gostei, galera, da interação dela com o Goku. E quando a Penzi pergunta por que o Saiyajin era tão forte, ele é direto e responde: é treino, sendo aí a resposta mais correta a se dar. Porque, galera, muitas pessoas falam que, por ser de uma raça guerreira, os Saiyajins naturalmente são fortes. Isso pode até fazer sentido com os de classe alta. Mas no caso do Goku, ele só chegou nesse patamar de força porque treinou, e não porque é um Saiyajin. Perceba que a Penzi é uma garota muito curiosa, e logo pergunta pra onde o grupo estava indo, mas Glório se mostra incomodado e acaba não dando atenção a ela, e insiste que o Goku e o Kaioshin façam o mesmo. E perceba que aqui, galera, o Glório começa a ficar mais misterioso ainda. Parece que ele esconde algo. Mas a garota é insistente, e sabendo que eles iriam para o castelo Kadan, ela começa a segui-los. E mesmo Glório falando que não, ela insiste a se entrosar com o grupo e rapidamente consegue ganhar o Goku pela boca, ao perceber que ele tinha fome. Essa interação dos dois é bem legal. E quando o Goku fala o seu nome, a Penzi, veja que ele reconhece que tem 2 nomes, sendo aí o segundo Kakaroto. Não só no filme do Broly que o Goku aceita o seu nome de batismo, mas aqui no Daima também. Gosto muito quando isso acontece, porque Goku, apesar de ter crescido na Terra, ele tem consciência da sua origem. Outro detalhe é que essa sequência de falas entre Goku e Penzi remete à mesma sequência de quando Goku conversa com a Bulma lá no primeiro episódio do clássico. Gostei bastante dessa referência. E olha só que interessante, galera. No episódio passado, vimos que o Glório desconhecia o Ki, e eu até acreditei que é porque ele deve usar magia como habilidade. E parece, galera, que isso é confirmado quando a Penzi pergunta ao Goku se ele usava magia, e descobrimos que todo Majin no Reino Makai usa pelo menos algum tipo de magia. No caso da Penzi, ela consegue levitar as coisas. Não tão bem ainda, mas, segundo ela, sua especialidade é mexer em máquinas. Seria a Penzi a Bulma do Reino Makai? Interessante, não é verdade? E talvez, galera, até o Goku possa ensiná-la melhor a usar seus poderes. Eu acredito muito que isso vai acontecer. O engraçado é que o Goku achou que usar magia era fazer algum truque especial, como colocar a língua no nariz. E na verdade, fazer isso não é pra qualquer um não, tá? Eu tentei aqui em casa e fracassei. Inclusive, até existe um nome específico para quem consegue esse feito. Ou seja, apesar de não ser magia tocar o nariz com a língua, não é todo mundo que faz. Não tem jeito, Goku é gênio demais. E aqui também, galera, descobrimos que ainda existem Gorindodins, que é a raça do Kaioshin, vivendo no Reino Makai. Até então, a Penzi acreditava que o Shin era uma criança, e revela que, apesar da maioria dos Glindes terem partido para o mundo exterior, ela acredita que ainda existem crianças vivendo no Segundo Reino. Perceba que a garota, galera, é muito inteligente e logo começa a desconfiar do grupo, já que ninguém viaja ao Terceiro Reino se não for a trabalho. Outra coisa interessante que descobrimos, galera, é sobre Daburá. Eu tinha levantado uma questão se ele no Reino Makai era mau ou não, até porque vimos uma estátua sua no Terceiro Reino e passou uma ideia que Daburá era uma espécie de herói desse lugar.
Mas segundo a Penzi, Daburá na verdade, galera, era sim um rei cruel, porém melhor que o Goma. Pois é. Outra coisa curiosa é que a expectativa de vida de um Majin é de 1000 anos, o que assusta o Goku, afinal, nem os Saiyajins vivem tanto assim. A Penzi, por exemplo, mesmo sendo uma garotinha, ela tem 82 anos, galera, dá pra acreditar? O que faz sentido, já que pode viver até 1000 anos, ou seja, eles crescem mais lentamente. Depois de pegar um atalho, eles finalmente chegam no castelo de Kadan. E aqui descobrimos um pouco mais sobre esse rei que, inclusive, passou um ar de vilão no final do 4º episódio. Sim, galera, esse cara grandão aqui é o rei Kadan. Inclusive, descobrimos que ele é o pai da Penzi, ou melhor, da princesa Penzi. E, na verdade, o Kadan é uma espécie de Robin Hood desse lugar e deseja derrubar o reinado do Goma. O que parece é que no Makai existe um rei supremo e os reis subordinados que criam sua própria comunidade. Por exemplo, os guardas do Goma são diferentes não só na aparência, mas também no uniforme. Já os guardas do rei Kadan usam uma espécie de engrenagem no traje, indicando que talvez eles sejam especialistas em máquinas, o que faria sentido a Penzi ser tão habilidosa nessa área. Gosto muito, galera, de como a construção desse mundo está sendo bem detalhada. E você, tá curtindo? Conta aí. E lembra que eu tinha dito que ela poderia ser a filha do Daburá? Bom, aqui descobrimos que não, mas a ideia ainda continua valendo sobre ela ser, juntamente com seu pai, quem governará o reino Makai futuramente. Eu aposto que sim, galera. Corta para o castelo do Goma e descobrimos que o Dendê está sendo muito bem cuidado por uma babá, ou seja, ele não corre nenhum perigo como o Goku imagina. Pelo contrário, Goma tem planos para ele, já que pretende fazer com que o Namekusei crie novas esferas no futuro. E isso me faz pensar em quão assustadores e poderosos são esses Tamagamis, galera, ao ponto de ninguém, até mesmo o rei desse lugar, não cogita enfrentá-los. E perceba que quando estão conversando com o rei Kadan, descobrimos que a máscara do Glório está começando a cair. Aqui descobrimos que foi ideia dele ir atrás do Goku, ou seja, Glório deve estar tramando algo. Não duvido nada que ele, galera, também tem intenções de se tornar o rei do Makai e está conspirando contra todo mundo. E perceba que o Kaioshin já começa a desconfiar. Me lembro que os vazamentos diziam, galera, que haverá uma briga pelo trono, ou seja, muitos seres do Makai vão entrar numa corrida em busca da coroa, e Glório talvez seja um desses. E é claro que não poderia faltar aquele humor de sempre que o Daima apresenta em todos os episódios. E aqui, galera, vemos aí o rei Kadan oferecendo a sua filha ao Goku, caso tudo desse certo. E olha só que interessante, esse Goku aqui fala que é casado e tem filhos, ou seja, Goku não é tão burro assim, galera. Veja que quando o rei Kadan descobre que o Goku e o Kaioshin pretendiam reunir as esferas do Makai, ele fica assustado, até porque ninguém nunca fez isso antes, e seria um plano meio que suicida enfrentar os Tamagamis. Porém, galera, isso gera uma curiosidade em saber o quanto Goku é poderoso, e ele pede uma demonstração. E aqui, entramos no melhor momento desse episódio, que sempre tem ficado pro final, não é verdade? Goku é colocado pra lutar com os 40 guardas, e essas cenas, galera, me fizeram arrepiar até os cabelos mais escondidos do meu corpo, se é que você me entende. Esse momento aqui está cheio de homenagens e referências que, se você é mais atento, certamente captou. Quando, por exemplo, o Kaioshin pergunta se iria ficar tudo bem com o Goku, ele dá uma olhada para trás e expressa uma reação e postura daquele mesmo Goku que vimos na capa do capítulo 162 do clássico, ou seja, as digitais do Akira nessa obra são muito evidentes, galera. O Daima é o GT que o sensei gostaria de ter feito. É claro que essa luta para o Goku não passa de um treinamento, inclusive ele fala isso, e resolve não usar o bastão para justamente aperfeiçoar esse seu novo corpo. E cara, que combate delicioso de ver. Goku até manda um Paranauê. Tivemos aí a referência do peteleco do Bills, mais referência do GT, quando os guardas seguram os seus braços e ele manda aquela explosão de Ki. Inclusive, a referência foi tão forte que no GT, Goku se transforma no episódio 5, assim também como aqui no Daima. E perceba que ele produz, galera, um contorno brilhante, como se estivesse transformado, mas sem mudar a cor do cabelo. Como se fosse aí um pré-Super Saiyajin ou um Saiyajin falso.
Isso me faz lembrar, galera, quando o Vegeta, por exemplo, usa esse mesmo brilho antes de se transformar em Super Saiyajin lá no filme do Broly, indicando que sim, essa é uma espécie de pré-Super Saiyajin, onde o guerreiro não se transforma, mas tem um aumento de poder. Agora eu me pergunto, se o Super Saiyajin comum aumenta 50 vezes, será que o pré-Super Saiyajin aumenta 25 vezes o poder base? Fiquei curioso pra saber. Esse final de episódio, apesar de ser outra forte referência do GT, aqui tivemos mais duas resoluções de problemas que são bem legais, saca só. Primeiro, como eles estavam em outra nave, passar pelos Orb-sama seria difícil usando a mesma senha, então eles meio que conseguiram burlar isso. Outra pergunta que o Daima criou foi: como que o Vegeta e o Piccolo irão acessar o Makai se o Kaioshin não conseguiu avisar sobre a senha a tempo? Pois é, essa pergunta, galera, é respondida aqui, pois Ibis, esse novo personagem, é quem irá buscá-los. E veja que ele tem uma espécie de radar do dragão, mas esse no caso funciona quase como uma bola de cristal e revela com imagens os locais, inclusive do mundo exterior. Bem interessante esse objeto, tá? E já fica evidente que será ele quem vai ajudar o Vegeta e o Piccolo a encontrar o Goku no Makai. Tivemos, galera, até uma homenagem ao Super, quando o Daima, por exemplo, ilustra o Rei Kadan, dando ordens para os seus soldados roubarem uma nave de médio porte, que será usada para buscar o Vegeta e os outros. E claro que a Penzi irá junto, afinal, ela é boa em máquinas e vai ser de grande utilidade. Goku se mostra contente que ela vai junto e aqui, galera, se forma uma grande amizade entre os dois. O Kaioshin pede para o Goku tomar cuidado com o Glório, afinal, ele mentiu sobre o Rei Kadan ter um enviado para a Terra e todos partem. E claro que a jornada não vai ser tão fácil assim, já que a nave cai em pouco tempo de voo. E galera, as cenas pós-créditos nos dá alguns spoilers bem interessantes sobre o sexto episódio. Vemos aí o Kaioshin olhando para uma espécie de enlatado que provavelmente ele se recusa a comer. Vemos também o Glório lutar com o Goku numa cena bem intrigante, talvez ele revele seus planos no sexto episódio, e pela sua expressão, essa luta não parece ser um treinamento, já que o Glório sente raiva ao atacar o Saiyajin. Estou bem curioso para saber o desenrolar dessa história. Eles encontram também, galera, uma criatura que parece um touro, que já tínhamos visto antes e faz referência a Blue Dragon. E assim, galera, eu gostei muito desse episódio. Tivemos várias descobertas novas, e apesar do grupo ainda não ter passado por uma situação real de perigo, eu sinto que os criadores estão fazendo com o Daima como se fosse uma espécie de jogo. A cada etapa as coisas vão ficando mais legais e difíceis. É o que eu sinto para o próximo episódio. O Daima, apesar de muitos terem falado que é uma cópia fajuta do GT, na verdade, galera, esse anime acerta onde o GT errou. Cópia é quando se faz igual. O Daima dá aula não só ao GT, mas também ao Super, de como se faz uma boa história de aventura, tão legal e divertida como foi o começo. Essa é a essência de Dragon Ball, e também do seu criador. Mas e você, o que achou desse episódio? E qual nota daria pra ele? Não esqueça de comentar, beleza? E galera, mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!